Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, a professora está morrendo de saudade. Esta semana vou fazer as orientações das atividades referentes do dia 3 a 7 de agosto. Vamos iniciar a nossa apresentação, eu, professora Aline, pela turma do AEE, 5º ano. Vamos iniciar com o projeto de inovação educativa no ensino remoto, o mundo mágico da leitura. Esta semana eu fiz para vocês a leitura da fábula A Lebre e a Tartaruga. Vocês vão, como primeira atividade, realizar a leitura da lenda Iara. Deu para perceber que essa semana o nosso tema será folclore. Vocês vão realizar a leitura, fazer um vídeo lendo esta lenda e vai mandar para mim, professora Aline. Orientações importantes. Realize a leitura de todos os conteúdos atentamente. Após a leitura, responda as atividades na própria folha. Ao terminar, fotografe essas atividades e envie para a professora. Lembre-se que todos os conteúdos e vídeos das aulas também estão disponibilizados no portal da Secretaria da Educação. Olha aqui o nosso site. Lá vocês vão encontrar todos os conteúdos, vídeos, aulas, contação de história, tudo sobre as nossas aulas enquanto nós estamos tendo ela remotamente. Como primeira atividade, vamos para português. Trabalharemos acentuação gráfica, proparoxítona, paroxítona e oxítona. Proparoxítona, regra simples e básica. A localização da minha sílaba tônica, ou seja, da minha sílaba mais forte, é a antepenúltima e todas elas são acentuadas. Para dica de acentuação para as palavras de paroxítonas, a minha sílaba tônica é a penúltima e são acentuadas com algumas regrinhas que eu deixei aqui para vocês, ó. As não terminadas em, ens, as, es, o e os, porque elas têm a acentuação de oxítona que a gente vai aprender agora. Então, depois a gente volta para ver quando a gente acentua ou não. Oxítona recebe acento na sua sílaba tônica que está localizada em última. Elas recebem acento quando terminadas em a, as, e, es, o, os e em, ens. Você, avô, avó, alguém, vintém, correto? Depois de estudado isso, acentuação gráfica, iremos fazer nossas atividades. Primeira atividade, vocês vão assinalar a oxítona terminada em A. Vocês vão ver qual dessas palavras é oxítona. Oxítona, ou seja, a palavra que tem como sílaba tônica a última sílaba. Depois, paroxítona. Lembrando, paroxítona, a localização da sílaba tônica é na penúltima. E depois assinale a proparoxítona, a mais fácil delas, ou seja, todas elas têm acento e sua sílaba tônica está localizada na antepenúltima sílaba. Depois disso, vocês vão ler as palavras aqui do quadro e vão colocar se a primeira palavra fácil ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E isso vocês vão fazer com todas as outras. Teremos como próxima atividade a aula de arte. Na aula de arte dessa semana, vocês vão escrever uma linda e legal história, observando os quadrinhos a seguir. Vocês vão colocar o que está acontecendo em cada um deles. Depois vocês vão colocar os nomes dos personagens, onde essa história está acontecendo, de que forma. Lembrando que toda história tem começo, meio e fim e um título, tá? Olha aqui, ó, tem até o espaço para o título já, não esqueçam.
Gente, faça um lindo colorido nesse desenho. Aula de português, continuando, sobre quando se recebe acento gráfico. Lembra? Proparoxítona, todas receberão. Monossílabo tônico. Monossílabo é quando a minha palavra tem somente uma sílaba. E elas vão receber acento quando terminadas em a, e, o, os. Aqui temos alguns exemplos. Pá, pás, só, sós, pé, mês. As oxítonas que recebem acento são aquelas terminadas em a, e, o, ou os, em ou ens. Temos também alguns exemplos: babá, babás, café, cafés, vovô, vovôs, vovó, vovós, também, parabéns, certo? Após estudar sobre como e quem recebem os acentos gráficos, vamos realizar as nossas atividades. Vocês vão observar este quadro e responder quais são as palavras mais fáceis de serem acentuadas. Lembra que eu sempre dei a dica, quais que recebem acento? Todas elas, lembra? Olha aqui, número 2. Veja as palavras oxítonas abaixo, ou seja, essas palavras aqui são oxítonas, estão dentro de uma tabela. O que vocês vão fazer? Vão ler elas e vão responder. Copie a seguir as palavras oxítonas acentuadas, ou seja, quais delas têm acento? Vocês vão copiar aqui. E na B, ao contrário, quais delas não têm acento? Depois, como nós já aprendemos quem recebe os acentos gráficos, nós vamos praticar. Todas as palavras abaixo são proparoxítonas. Vamos colocar o acento, pois as palavras que estão aqui estão sem acento. Vamos para a atividade de matemática. Vamos analisar um quadro, ou seja, uma tabela que o Ricardo, que mora na cidade de São Paulo, fez. Ele tem parentes em outras cidades do estado. Vamos observar a tabela. Barretos, Limeira, Santos, São Carlos e Taubaté. Com essas distâncias de São Paulo. Após observar e estudar a tabela que o Ricardo fez, nós vamos responder o que se pede aqui do lado. Letra A. Qual é a cidade onde mora o parente de Ricardo, a qual fica mais distante de São Paulo? Então, eu vou ver aqui. Quais dessas cidades está mais distante, mais longe da cidade de São Paulo? Certo? Leia atentamente todas as questões e respondam. Para aprofundar seus conhecimentos, leia e responda as atividades a seguir. Aqui vocês vão ter uma cantiga do domínio público, tá? Do Meu Pintinho Amarelinho. Vocês vão ler, vão cantar e vão fazer essa atividade deliciosa. Vão procurar depois as palavras destacadas do texto aqui no nosso caça-palavras. Olha aqui, ó, pintinho amarelinho, mão, bichinho, pezinhos, chão, gavião, certo? Depois vocês vão responder essas perguntinhas aqui embaixo. Agora, como de matemática, para aprofundar os conhecimentos, vocês vão completar o quadro abaixo com os números que estão faltando. Olha aqui, observa. 1 vezes 1, quanto que é? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, tá faltando aqui. Então, tá vendo que tem alguns quadrinhos faltando? Ó, é onde vocês vão preencher. Vamos ler o trava-língua e, em seguida, montar o texto de acordo com o que se pede.
Olha o trava-língua aqui. Vocês vão ler este trava-língua e depois vocês vão recortar essas palavras e montar o texto aqui em cima. É bem divertido fazer isso, não é, criançada? Para finalizar, vamos registrar um gráfico. Observe o gráfico e veja o número de pessoas que compareceram à festa estadual de malhas em Curitiba durante a semana. E depois responda. Durante a semana de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, quantas pessoas? Até 5.632. Cada gráfico, corresponde a um número, uma quantidade de pessoas. Olha lá, tá vendo? Vocês podem usar a régua, como eu estou usando aqui, para vocês terem noção de quantas pessoas pertencem a cada gráfico. Olha lá, tá vendo? Cada dia da semana. Depois vocês vão ler e responder de acordo com o que vocês estudaram aqui. Bons estudos, crianças. Um grande abraço. Se cuidem. Logo estaremos juntos novamente. Estou com saudades.